Seja muito bem-vinda à Boa nossa noite, Lauri. entrevista. Prazer estar aqui com você. O seu momento chegou, viu? Ai, como, olha, quando eu comecei o processo, a minha filha dizia assim, Aham. mamãe, já pensou, já já vai ser você aí dando entrevista? E eu dizia, acha, Júlia, será? Eu dizia para minha filha, e hoje eu tô aqui. Tá joia, tá vindo. Até a sua filha tava aí, ao pé firme, já contando com esse momento de acontecer. E ele tá acontecendo, graças a Deus. E é muito legal quando a gente pode trazer vocês aqui para compartilhar um pouquinho da trajetória, porque é sinal de que vocês têm boas notícias para compartilhar, né? É, sim. Então, Ana, se você tá aqui, é sinal de que você teve desafios, claro, mas a gente vai conhecer esses desafios, mas também teve muitas vitórias já nesse processo. Então, Ana, para quem não te conhece, quem é Ana Paula? Aonde você mora no Brasil? E qual é a sua área de atuação, a sua vida aí como enfermeira, onde você trabalha, para a gente entender um pouquinho melhor quem é você. Bom, eu me chamo Ana Paula, moro em Fortaleza, Ceará. Ai, que Sou delícia. natural do interior de São Paulo, São José dos Campos. Uau, Embora eu não tenha sabia, mais Ana. sotaque. Você não tem sotaque, você tem, parece mais Zero. nordestina. Total. Já eu moro mais tempo. Eu sou mais cearense do que paulista já. Eu já moro há 22 anos aqui. Eu morei 18 lá, vim pra cá na época de fazer vestibular. Sim. E já tô aqui há 22 anos. Que legal, Ana. Então você já tá mais nordestina do que paulista, tá? Então vamos lá. Você mora em Fortaleza, cidade maravilhosa. Conta aí um pouquinho então, Ana. Você tem quanto tempo de formada? Você é casada, tem filhos? Fala aí pra gente. Eu tenho uma filha, sou casada. Eu me formei em 2009. Eu tenho 16 anos, né, de formada? Isso, como eu também, viu? Me formei em Exato. 2009. 16 anos de formada. Eu digo que a enfermagem me encontrou. Não foi eu que encontrei a enfermagem. Por quê? Porque eu, até então, nunca pensei em ser enfermeira. Eu falava que ia ser, desde pequenininha, não, vou ser dentista, vou ser dentista, vou ser dentista. E quando foi na época de fazer vestibular, né, aquela incerteza, adolescente, muito nova, imatura, aí fui conversar com a psicóloga do colégio na época, tá ela, por que você quer odontologia? Não, porque eu gosto muito da área da saúde, eu quero ajudar as pessoas e tal. Aí ela, mas por que odontologia? Tem tanta área que você pode. Você já pensou em fazer enfermagem? Aí eu olhei assim, aí eu, enfermagem? Por que enfermagem? Ela, porque é uma área muito boa e tal. Aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aí fiquei, pensei, quer saber, eu vou fazer. Aí fiz, né? A gente faz vários vestibulares na época, né? E fiz, numa das faculdades eu fiz enfermagem, passei, eu vou fazer, vou ver o que tá, né? E aí comecei a cursar e comecei a gostar do curso. E me identifiquei e não quis mais saber de outra coisa. Que legal! Então foi mais ali por um direcionamento. Eu acho que naquele finalzinho que a gente termina o segundo grau, né? Tem essas reuniões, né? De pedagogia para poder dar um direcionamento, fazer aquele teste de habilidades, né? Pra gente entender um pouquinho melhor qual seria a área que a gente iria se identificar ou teria mais sucesso ali na escolha. Então, a enfermagem te escolheu, você ali foi iniciar, né? Estudou e tudo mais, se graduou. E hoje você trabalha como enfermeira? Qual é a sua área de atuação? Como é que funciona aí a sua parte profissional? Hoje eu trabalho num hospital grande, né? Hospital terciário, né? Que eles chamam, numa rede privada. Sim. Eu me especializei em obstetrícia em 2012. E aí fiz minha especialização. A minha história ela é meio doida, assim. Eu me formei, aí comecei a trabalhar no PSF. Sim. Logo que eu terminei, meu esposo na época trabalhava num município da região metropolitana, aqui pertinho, né, de Fortaleza. Sim. E aí, na época, ele não falou que surgiu uma vaga, vou falar com o secretário de saúde, não sei o que, ela ver se consegue uma vaga. Me deram a vaga. Caí assim, paraquedas no PSF, sem formada, sem saber nada, né, que é daquele jeito que a gente se forma, né? Aí fiquei lá 3 anos, aí meu esposo precisou sair para fazer a especialização dele e tal, aí começa a realidade da enfermagem do Brasil, né? A gente começa a descobrir as coisas, né? Sim. Aí quando um belo dia eu estava lá no meu trabalho, aí eu só recebo a ligação. Ana Paula, o secretário de saúde está te chamando. Quando eu vou lá, ele, olha, porque seu esposo não trabalha mais aqui, você sabe que esse ano é ano eleitoral e a gente tem um peixe maior aqui e você vai sair. Uau! Desse jeito, assim, na lata.
Aí eu Nossa peguei, Senhora. ok, vou sair, né? Aí foi quando eu saí, aí foi quando eu fiz minha especialização, aí Sim. comecei a procurar emprego e só tinha experiência em PSF, né? Aí veio outra porrada, né? Comecei a entregar os currículos nos hospitais. Ah, você não tem experiência. Não, não te quero. Não tem experiência, não tem experiência. Meu Deus, como é que eu vou arrumar experiência se ninguém me dá oportunidade, né? Sim. Aí fiquei fazendo minha especialização, aí comecei a fazer os estágios da obstetrícia, que a gente vai fazer os partos e tal, e aí uma das minhas preceptoras gostou muito de mim na época, aí, Ana Paula, eu queria muito te contratar, mas eu só posso te contratar quando você tiver terminado a especialização. Você não quer ficar vindo aqui trabalhando de graça, vamos dizer assim, vai Um pegando experiência? voluntário. Exato. Aí eu na hora, eu topo tudo, né? Menina, acho que eu fiquei uns 6 ou foi 8 meses lá, sei lá, nem me lembro mais. Trabalhando de Uau. graça, literalmente. Meu Deus. Para pegar experiência, para ver se eu conseguia uma oportunidade, né? Aí enquanto eu estava trabalhando lá de voluntária, aí a minha mãe, Ana Paula, uma amiga minha que é técnica de enfermagem do hospital tal, disse que está precisando de enfermeira, me entregue seu currículo. Aí aquela já tinha total desesperança, né? Sim. Isso lá vai dar em nada, mãe. Ela, manda seu currículo, manda seu currículo. Eu mandei o currículo, nem esperando nada, né? Aí fui para a entrevista. Aí eu digo que foi um anjo que caiu na minha vida. Até hoje essa minha chefe, ela é muito amiga minha. Sim. Quando eu fui para a entrevista, contei toda a minha história para ela. Ela, não, eu gosto de quem não tem experiência. Eu quero ensinar, moldar você o meu jeito. Uau. Aí comecei a trabalhar num centro cirúrgico pediátrico que não tinha nada a ver. Mas fui. E aí fiquei lá, centro cirúrgico pediátrico, especialização, até que acabei a especialização e me contrataram, né? Lá no Sim. outro hospital, que era um hospital público, onde eu estagiava, né? Aí fiquei nesse que era privado, do centro cirúrgico pediátrico, e no público. Aí depois que eu comecei a experiência, as portas começaram a se abrir, né? Sim. Aí surgiu outro hospital, aí eu larguei o público e fui para o outro ficar em centro obstétrico, né? Que era a minha área mesmo. Aí foi quando a minha filha, eu engravidei. E aí a minha filha nasceu, e aí não dá, mas eu trabalhava em 3 empregos, né? Que era um de manhã, um de tarde e um de noite. Meu Deus do céu. E ainda Aí grávida. E grávida, não dá mais. Aí fui saindo de tudo, aí fiquei só em um, né? Mas aí quando a minha filha fez 1 ano, aí a conta não batia, sabe? O que eu ganhava com o que eu tinha que pagar, que a minha filha tinha que ficar integral no colégio, né? Aí eu não dá, não tem condição, eu tô trabalhando para pagar a creche dela, não sobra um centavo, né? Sim. Não tem sentido eu delegar, eu vou ficar com a minha filha. Aí fiquei com ela um tempo. Quando foi em 2018, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa rede privada que era só na área de pré-natal, para fazer pré-natal. Era intercalado, né? O médico fazia uma consulta, a enfermeira fazia outra, mas tinha que ser especialista, né? Aí entrei sabendo que era contrato de 1 ano. É contrato provisório, só de 1 ano, podendo prorrogar e tal. Beleza. Aí fiquei, quando estava perto de acabar o contrato, a minha chefe, não, eu gostei de você, eu quero que você fique. Só que nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade, ela foi para outro cargo, entrou outra chefe, a outra chefe, não, tem outra pessoa para botar no seu lugar, seu contrato acabou. Bufo, rua de novo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que situação é essa, hein, Ana? Aí eu fiquei, eu não quero mais ser enfermeira, não quero mais, cansei dessa vida. Aí fui fazer curso para me especializar em amamentação, que era a minha área, né? Consultoria de amamentação, mas não tinha muito retorno financeiro, né? Porque, querendo ou não, é uma área que as pessoas têm que querer investir, né? Para fazer uma Sim. consultoria e tal. E aí pronto, aí fiquei. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí larguei de mão, não quero mais enfermeira, não quero mais ser enfermeira. Aí fui vender outras coisas, fui vender aqueles shake para emagrecimento, fui fazer tudo que você possa imaginar, eu fiz. E nada dava certo, né? Aí eu ficava, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar para enfermagem. Meu Deus, eu ficava, meu Deus, o que é que o senhor quer de mim? Por que essa enfermagem me persegue tanto? E nessa época, Ana, só pra gente entender um pouquinho, que ano era mais ou menos isso? Agora, nessa fase de vender shake, de vender tudo? Eu acho que era 2019, perto de pandemia já. Sim. Ok, 2019, tá. Então vamos nos situar. 2019. Então, ali perto da pandemia foi quando tudo isso estava acontecendo. Exatamente. Que eu já tinha praticamente desistido da enfermagem, a minha mãe inconformada. Sim. Você vai guardar seu canudo, aquela coisa de mãe, né? Sim. Aí eu me esqueço da enfermagem, não quero mais ser enfermeira, não. Aí veio pandemia e meu esposo trabalhando e eu tinha que ficar com a minha filha, colégio fechado, aí é que não voltei mesmo, né? Sim.
Fiquei só mesmo dentro de casa com a minha filha. Quando foi em 2023, a minha filha já estava com 7 para 8 anos. Aí eu, não, agora tá na hora de voltar. Sim. Vou voltar porque nada deu certo, vou ser enfermeira mesmo. Tem jeito. Vou ser enfermeira. Aí foi quando abriu um hospital aqui perto da minha casa. E eu lembro que o hospital era construído e eu vou trabalhar aí, eu vou trabalhar aí. Ainda vou trabalhar Mentalizando, aí. né? Mentalizando, só coisas positivas, né? Mas eu nunca imaginei como é que eu ia entrar lá, porque aqui no Brasil é o QI, né? O que indica, né? Verdade. Aí quando o hospital acabou, aí eu descobri que uma amiga minha trabalhava lá, que eu nem sabia que trabalhava lá, mandei meu currículo, ela me chamou e tô lá até hoje. Que legal. Então você hoje trabalha como enfermeira obstetra? Isso, enfermeira obstétrica. Eu trabalho no centro obstétrico, que é onde as salas de parto, né? Vamos dizer assim, no centro cirúrgico obstétrico e na emergência. A gente fica rodando de um setor para o outro lá. Entendi. Tudo baseado, voltado para a área de obstetrícia, né? Para as mamães que estão ali, para trabalho de parto e tudo mais. Então aí a gente pode pensar aí que você tem mais ou menos quantos anos de experiência na área de obstetrícia? Só para poder a gente ter um contexto. Na área de obstetrícia eu já tenho, nesse hospital que eu tô, já tenho 4 anos. 4 anos. 4 anos fora os outros que eu trabalhei para trás, né? Sim, entendi. Então vamos lá. Então 6 anos mais ou menos, eu acho. 6 anos ali de experiência mais robusta nessa área bem específica para obstetrícia. E aí, Ana, a gente vai pensar que você voltou em 2023, né? Nós estamos em 2026. Muita coisa deve ter acontecido durante, né, esses anos aí que passaram. Como foi que surgiu a sua história, interesse, vontade, né, de vir para os Estados Unidos? Como é que esse processo de ser enfermeira internacional caiu na sua vida? Eu digo que as coisas na minha vida acontecem porque Deus acho que manda, sabe? Assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse ser enfermeira nos Estados Unidos, nunca. Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos, mas nunca... Eu via o pessoal ir para trabalhar em construção, né? Para trabalhar como diarista e tal. Mas eu pensei, não, enfermeira nos Estados Unidos? É impossível, como? Nunca, né? Eu pensava, nunca vou conseguir, né? E aí, um belo dia, eu estava no meu trabalho, era uma festa de final de ano. E aí, a chefe falando e tal, e a chefe, eu quero que vocês cresçam, que todo mundo, eu não quero ver todo mundo aqui o resto da vida nessa empresa, que todo mundo criase e voe, nem eu vou ficar aqui a vida toda. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu... Né? Eu fiquei, Jesus, eu vou pra onde agora? Porque eu não sei mais pra onde é que eu vou. Se eu não puder ficar aqui a vida toda, eu não tenho mais pra onde ir, né? Eu pensei, vou fazer um mestrado pra dar aula, mas nem de dar aula eu gosto. Eu fiquei pensando, ou então só se fizer um concurso, né? Sim. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu, meu Deus, me mostra um caminho, me mostra uma coisa, algum caminho diferente que eu possa seguir. Tem que ter alguma coisa pra eu estar na enfermagem o tempo todo. Tem que ter algum sinal de Deus, né? Pensando. Aí um belo dia eu abro o Instagram, aí aparece a Lorena. Você quer ser enfermeira nos Estados Unidos? Isso é super possível? Aí eu fiquei, né? Eu maratonei aquele seu Instagram. Você não tem noção, Lorena. Isso era dezembro de 23. Ia iniciar uma turma nova em janeiro, aí você já estava começando, né, a divulgar e tal. Eu sabia tudo já quase do processo, quando começou. De tanto que eu vi seus vídeos, vi vídeo no YouTube... Aí virei pro meu marido, eu vou fazer esse processo, eu vou ser enfermeira nos Estados Unidos. Aí ele, minha filha, isso não vai dar certo, tem que falar, eu vou, você tá ouvindo que eu vou? Se você não for, eu vou só. Meu Deus do céu, então começou por você, te peguei pelo Instagram. Foi. E aí, Ana, como é que foi isso? Você maratonou tudo, né? Final ali de 2023, então início de 2024, você entrou em qual turma do nosso programa? Eu entrei na turma 10, em janeiro de 24. De 24. E aí, nesse primeiro momento, o marido ficou meio que desconfiado, né? Não, ele me apoia em tudo, sabe assim? Sim. Ele ficou meio assim, mas quando eu comecei a maratonar e mostrar as coisas pra ele, ele viu que era uma empresa, que era sério o negócio, né? Sim. Ele, não vai, que isso é a melhor oportunidade que você já teve na sua vida, na sua carreira, né? Sim. Então ele convenceu ali no finalzinho ali dos 45 de que realmente ele deveria te apoiar nesse sonho. E aí você entrou então para o nosso programa na turma 10 em janeiro de 2024. E aí você começou esse processo, né? Você estava preparada financeiramente para esse processo ou você foi fazendo as etapas devagarzinho? Fui fazendo devagarzinho. É possível fazer devagar, organizada? Dá para fazer. Vai fazendo uma parte por parte.
Perfeito, porque muita gente, Ana, ela acha que quando conhece o processo, né, que a gente fala sobre as taxas, a gente fala sobre cada etapa do processo, precisa ter tudo de uma vez por todas, né? Não, Eu não. preciso já estar pronto, eu preciso já ter o inglês fluente, eu já preciso ter a parte financeira. E no decorrer que a gente vai, né, explanando todos esses tópicos durante as nossas aulas, né, o nosso programa, vocês vão entendendo que tudo é o quê? Passo a passo, né? Que você Exato. pode ter um planejamento para cada etapa do processo. Então, você descobriu o processo poucos, né, meses antes, eu diria, né, de você entrar no nosso programa, e você simplesmente foi fazendo passo a passo. Então, você entrou em janeiro, e aí, quando foi que você iniciou, de fato, né, o pagamento da taxa de validar o diploma? Foi, hein? Eu tenho até anotadinho aqui, peraí, deixa eu Pode ver. pescar Foi aí, porque a gente gosta de saber. Foi em fevereiro de 24. Pronto, fevereiro de 24, então você já deu start ali para o processo burocrático, né? Para quem está assistindo Exato. aqui agora, a Ana, quando ela inicia esse processo, a gente precisa fazer toda a parte de equivalência de diploma. Então, a Ana pagou uma taxa para uma instituição americana para a gente começar esse processo de validação. Então, fevereiro de 2024 começou esse processo. E como é que foi esse processo dentro do programa Nurse na Gringa, né? As instituições foram calorosos, assim, receberam, né, esse processo de forma tranquila, ou a faculdade Corém teve algum perrengue? Como é que foi o apoio do Nurse na Gringa nesse processo? Foi ótimo, né? Primeiro que vocês entregam já tudo nas mãos da gente, né? Tudo preenchidinho, formulário da faculdade, formulário do Corém, não tive trabalho com nada, entreguei, vocês preencheram, já me entregaram só para imprimir, né? Aí levei na minha faculdade, demorei para encontrar o setor lá, né? Mas já tinha tido outra menina que tinha feito, e aí quando eu cheguei lá, a moça, eu já fiz esse processo e tal. E como ela adorou que eu entreguei tudo preenchidinho, né? Sim. Aí ela, que coisa boa, não vou ter trabalho. Enfim, foi ótimo. O Corém também foi super rápido. O Corém eu lembro que eu entreguei num dia, assim, com 2 dias, ou foi 3, eles já me devolveram no ponto de eu botar no correio para enviar, né? Sim, sim. A faculdade demorou uns 15 dias, mais ou menos. Perfeito. Então, o seu processo, a gente pode pensar que foi até um pouco rápido ali, né, em relação a essa parte. Teve alguma questão de RFA, de demora no CID-FNS? Como é que foi? Teve RFA. Ai, Jesus, gostei de me lembrar. Eu acho que foi... Explica aí, Ana, o que é RFA pro povo que tá assistindo. É quando dá o quê no processo? É quando dá algum entravamento, não sei nem dizer a palavra. Quando entravamento mesmo. Lá, né? Entravamento, né? No processo. E aí eu fiquei louca. Pronto, RFA. E mandei e-mail, né, pro time de vocês. E todo mundo muito solícito. Não, tenha calma. Mas a gente, no fundo, a gente não acredita, né? Que vai dar certo. Uhum. Aí no final nos últimos e-mails, aí tu me respondeu, né? Aí tu, calma, Ana, vai dar certo. Se preocupe não, vai fazendo outra coisa, vai estudando, vai ganhando tempo, que vai dar certo, né? E vocês acompanhando, não se preocupe que a gente está acompanhando para ver o que aconteceu e tal. Aí um belo dia, quando eu olhei lá, tava tudo aprovado já. E esse belo dia, se a gente pensar que você entrou em fevereiro nesse processo, teve ainda esse processo de RFA, que provavelmente foi alguma questão de assinatura, carimbo, né, de confirmações que o CID-FNS precisa ter. Quando foi que você teve o diploma, né, validado nos Estados Unidos, né, e realmente foi validado, o título que você recebeu? Fala pro pessoal aí, porque o povo é descrente nesse processo, Foi tá? em junho, ainda me lembro a data aqui, foi 3 de junho de 2024, eu tive meu diploma validado, enfermeira, bacharel em enfermagem dos Estados Unidos da América. Uau! Tem até aqui, ó. Qual é a prova aí, disso? A prova aí, ó. Validadíssimo! A Ana, então, ela teve o diploma dela reconhecido nos Estados Unidos. E para você que está chegando aqui agora, todos os estudos que ela teve no Brasil foram 100%, né, válidos aqui nos Estados Unidos. Então, esse documento é um documento que é emitido por essa empresa internacional, demonstrando que a Ana não precisa estudar nada para ter o mesmo título de bacharel de um enfermeiro americano. E aí, como é que foi esse momento, Ana? Conta pra gente aí. Foi um momento de alívio, né? Alívio, felicidade. Eu me lembro, era quase meia-noite quando eu recebi o e-mail dizendo que meu diploma tinha sido reconhecido. Meu esposo estava até cochilando já, assim, Jorge, acorda, que o diploma foi reconhecido. Pense, quem disse que eu conseguia mais dormir? Não fui mais dormir direito naquela comemoração, né?
Que legal, né? Então, eu acho assim que esse momento é um momento dos mais marcantes, porque a concretização de que realmente, não, daqui por diante é só a minha parte agora que eu tenho que, né? Que nem me fazer. fale. E aí, nesse caso, Ana, eu queria até saber de você, nesse momento, até esse momento, assim, da validação em si, esse seu plano, né? Porque acaba sendo um plano seu com o seu esposo, um plano em família, eu diria. Vocês ficaram calados ou vocês compartilharam com a família esse plano, esse projeto novo de vocês? Ficamos calados. Até agora ninguém sabe. Vai já saber, né? Já vai saber logo mais, né? Porque a Ana vai estar aí nas redes sociais. Ana, então assim, você decidiu ficar caladinha por quê? Às vezes porque você tem essa questão de não querer cobrança, das pessoas perguntando, ou ficou meio com receio de, será que vai dar certo? Não, eu fiquei com medo de quererem me colocar para baixo. Sim. Tipo assim, você não vai conseguir, isso é impossível. Então eu não queria nenhuma energia assim que me botasse para baixo. Sim. Aí eu só vou falar quando tiver tudo ok. Muito bem. Então aí só foi então um sonho, né, entre vocês aí, um projeto entre família. E aí então, a gente sabe que depois desse passo importante que é a validação, né, que é onde tudo começa para que, né, você possa caminhar no processo nas etapas seguintes, você foi para a etapa de fazer o NCLEX, né? Nessa etapa, a gente sabe que o NCLEX é uma prova que ninguém teve a oportunidade de experimentar, né? No Brasil, por exemplo, mesmo as pessoas que estudam para concurso, que têm, né, essa habilidade, já essa experiência, é algo que é totalmente diferente. E aí, antes da gente começar sobre a questão dos estudos em si, né, dessa fase do processo, eu queria saber qual o seu nível de inglês do início do processo, porque muita gente acha que precisa ser fluente para começar o processo para ser enfermeira nos Estados Unidos. Era um nível básico para menos. Abaixo do nível do mar. Não era abaixo do nível do mar, mas era um básico, muito básico mesmo. Isso não foi medo, assim, para você, receio de começar o processo? Não. Por quê? Não, porque eu me lembro que eu via os vídeos que você falava, né? Não se preocupe que o inglês vai ser construído ao longo do processo, e realmente foi construído. Perfeito. E aí você começou esse mundo do NCLEX. Como é que foi a sua primeira experiência com o NCLEX, de começar a estudar, né? Bateu desespero? Como é que foi isso? Eu comecei a estudar, eu lembro que foi em setembro, deixa eu olhar aqui, em setembro de 24 eu tive a liberação para fazer o NCLEX, né? Sim. Em junho, foi junho? Junho foi o diploma validado, né? O diploma foi validado, quando foi em setembro eu já estava liberada para fazer o NCLEX. Sim. Aí eita, agora eu tenho que estudar, né? Agora não tem mais, eu tenho que correr atrás. Aí quando foi em outubro eu comecei a estudar, não, sem muita cobrança, assim, no meu ritmo, até porque meu inglês não era bom, né? Sim. E eu fui fazendo do jeito que você falava, vai estudando, anota nas palavrinhas, tem até aquele para mostrar aqui, ó. Cadê? Mostra aí pra gente. Ó, o meu, eu fazia, das palavrinhas. Palavras com a letra A, palavras com a letra B. Muito legal. Os flashcards, né? Para você ir consultando seu dicionário, né? Exato. Cada vez que eu via uma palavra numa questão que eu não conhecia, eu ia procurar. E assim eu fui devagarinho. No início demorava muito tempo, né? Numa questão ou outra, porque... E aí o inglês foi melhorando, né? No meio quando foi lá para janeiro, fevereiro, eu já estava com inglês bem melhor, já conseguia ler, mas sem traduzir muito, né? Sim. Aí quando foi em abril, acho que foi abril, maio, junho, não, março para abril, eu comecei a estudar mesmo para valer, porque em julho ia vencer o board de Montana, né? Sim. E aí eu fazia a prova ou eu ia deixar vencer. Sim. Né? Aí comecei a estudar mesmo pesado, assim, foi uns 4 meses estudando mesmo pesado. Aí eu vou fazer os self-assessment, né? Que é os testes para saber o nível, né? Aí eu lembro que você dizia, quando der high, só falar que é a prova, quando der high é o very high, né? Sim. Aí eu fiz deu high. Aí eu, ai meu Deus, vou fazer a prova, né? Aí, quando eu marquei a prova, que eu fui fazer os outros 2, aí fiz mais 2 e deu borderline. Aí eu, pronto, não vou passar. Eu tenho 2 borderline e um high, né?
E eu Não tá realmente eu consistente, né? O resultado não estava consistente. Exato. E eu sentia que, no fundo, eu não estava preparada, sabe? Sim. Mas estava para vencer o board, eu vou arriscar. Eu tenho um raio, vou ver o que vai dar, né? E fui. Aí veio a decepção, não passei, né? E fiz a prova em junho, final de junho para início de julho. Sim, de 2025, né? Exato, aí não passei, aí fiquei frustrada, isso não é para mim, vou desistir. Eu me lembro como se fosse hoje, se eu fechar o olho assim, eu chegando em casa, a gente voltando de São Paulo, que foi eu, meu esposo e minha filha, né? Sim. E eu entrando dentro de casa, eu chorava, ficou os 3 abraçados na sala chorando, porque não tinha dado certo e eu não vou conseguir, isso não é para mim. Aí mandei e-mail para vocês, e a Natália é uma fofa, me respondeu com tanto carinho. Sim. E ela, não, desistir não é uma opção, não. Você vai se reerguer e vai continuar, né? Não existe opção de desistir no nosso programa. dicionário. Não existe plano B. Aí eu me permiti o mês de julho descansar, porque eu tava assim, pilhada mesmo. Sim. Eu tava... Foi o luto, né? O luto do Eniclex. Pronto. Eu vivi o luto do Eniclex. Uhum. Passei o mês de julho, não peguei nada, não quis saber de nada. Quando foi em agosto, meu Deus do céu, me mostra uma luz, Senhor, eu preciso voltar. Aí lá vem a Lorena com o curso para Eniclex. Aí eu, meu Deus do céu, obrigada, Senhor. Pronto, era o que eu precisava para ganhar gás, para voltar a estudar, né? Uhum. Aí acho que foi 27, não foi, de agosto? Que você foi isso mesmo. Quando foi em 27 de agosto, iniciou a primeira turma do Eniclex Preparation, né? Uhum. Aí... foi outro mundo, assim, parece que a minha mente fez assim, puff, sabe? Explodiu, né? Explodiu, porque, Ave Maria, as aulas eram boas demais. A aula de cardio da Priscila... maravilhosa, não é? Eu não sabia nada de cardio. Quando eu tive a aula dela, meu Deus, não se abriu na cardio pra mim, porque... Aí eu fiquei, meu Deus, é por isso que eu não passei. Porque eu não sabia, não tinha como passar, né? Eu pensei, né? Sim. Agora eu tô direcionada, agora vai fluir. Aí segui bem direitinho o cronograma, vocês botam o cronograma nas aulas, né? Sim. Segui à risca o cronograma, fiz todos os testes, todos como é? Os quiz? Os quiz, fiz todos os quiz, né? Aí terminou das aulas. Participei de todas, eu não perdia uma. Eu chegava do plantão, às vezes, voada, só para tomar banho, sentar e assistir, né? Aí acabou a turma, aí eu, ai meu Deus, acabou a turma, e agora? Eu vou fazer a prova, não vou fazer a prova? E tinha aquele fail, né? O maldito fail na minha cabeça. Aí eu virei pro meu marido, eu não vou agora, eu não tô preparada. Eu lembro que a Priscila falava muito, a prova do Eniclex precisa de preparo emocional, não é só conhecimento. E eu não achava que eu tava com meu psicológico preparado ainda, né? Sim. Aí eu aí ia começar a segunda turma, vou fazer a segunda turma, para poder revisar, para eu ir mesmo, é o tempo que a minha cabeça se organiza, né? Eu pensei. Uhum. Aí fiz a segunda turma, e quando estava pertinho de acabar, eu resolvi fazer os CATs, né? Tem do teste, e começou a dar 80 e tantos por cento, 85, 89%. Aí foi quando eu te mandei, Lore, né? Aí tu marca essa prova, menina. Não quer que eu falei, Ana Paula, marque logo, para disso. Eu lembro no direct, não foi que você me mandou a mensagem? Aí o meu marido, eu não te disse, vai precisar a Lorena falar para você acreditar. Eu falei, menina, tá na hora de você já marcar essa prova, para de estudar, já deu no ponto. Exato. Aí eu ainda fiquei assim, meu Deus, eu marco, não marco, mesmo você falando, né? Aí eu não vou fazer o self-assessment, né? Aí quando eu fiz o primeiro very high, aí eu Jorge, meu marido, Jorge, deu very high. Aí ele, marca essa prova, menina, marca essa prova. Aí marquei a prova, né? Mas mesmo assim, continuei terminando de assistir as aulas, bem direitinho, focada da segunda turma, com a prova já marcada e continuando a fazer. Aí fiz mais 3 self-assessment, tudo very high ou não. Aí eu fui tranquila. Quando eu vi que tava bom, sim. Aí eu, não, agora eu vou pra guerra. Eu vou pra essa prova para ir pra guerra. Eu só saio de lá com o meu pés, né? Eu me lembro, quando eu tava saindo de casa para pegar o avião, né, pra gente ir para São Paulo. Aí eu fiz uma oração, me reuni com meu esposo, minha filha, e olha, eu tô indo para buscar a minha licença. Eu só saio de lá com a minha licença. Ai, meu Deus, eu fico imaginando esses momentos, chega e me emociono, porque eu fico imaginando, meu Deus, como as expectativas todas, né? Porque é um sonho em família isso.
E aí, conta É pra assim. gente, como é que foi essa viagem pra lá? Foi diferente? Você foi Foi mais mais firme, tranquila. mais Foi tranquila? muito mais tranquila. Foi outra viagem. A primeira eu fui muito tensa mesmo. Aí essa eu fui rezando, fui fazendo meu texto, que eu vinha fazendo o Rosário da Quaresma. Fui com a tranquilidade. Eu fui assim, meu Deus, eu vou com a consciência tranquila de que eu fiz o que eu tinha que fazer, Perfeito. né? Deu o Se seu não for, melhor, né? pronto, eu pensei assim, meu Deus, se não for pra ser, é porque não é pra ser e tudo bem, eu aceito. Mas eu tô indo tranquila de que eu fiz o meu melhor. Eu fiz a minha parte, né? Vamos dizer Sim, assim. sim. E E aí, aí você chegou lá. Conta pra gente aí como é que foi esse momento, né, de Aí entrar. cheguei lá, menina, eu ainda me lembro, foi tão engraçado, tava eu e outra menina entrando, e eu acho que, não sei se era a primeira vez dela, eu percebi no olhar dela que ela tava tensa, bichinha, fiquei com pena, ó. Aí eu, meu Deus, ela tá muito tensa. Aí ela ficava assim, não sabia se entrava, se não entrava no elevador, aí eu, entrei, né? Eu já sabia como era, né? Aí eu entrei, ela ia só me seguindo, né? Ia só me Aham. seguindo. Aí entrei, aí eu, e agora? Vamos falar inglês ou português comigo? Aí eu, menina, eu vou entrar e vou dar bom dia, né? Se ela responder good morning, aí é outros 500, mas eu vou dizer bom dia, né? Aí quando eu falei bom dia, isso eu entrei no elevador, o coração tucu, 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 ainda tava assim, né? Aí quando eu entrei, aí eu, bom dia, aí ela, bom dia, aí eu, ai, ótimo, vamos falar em português. Graças a Deus. Graças a Deus, preocupação mesmo. Aí pronto, aí me tranquilizei. Aí me tranquilizei, fiz as etapas, né, que tem que fazer lá para ir para a prova, revista e tal. Aí sentei na prova, aí fiz outra oração. Eu, meu Deus, vou dar o meu melhor, o resto é com você. E fui. Questão a questão, guerra a guerra, batalha por batalha. E cada vez que a questão ia mudando de assunto e o nível ia subindo. E eu, meu Deus, o nível dessa prova tá difícil. Agora fala pro pessoal por que que isso aconteceu, Ana. Por que que o nível tava subindo? Porque o meu nível estava bom e ele estava me testando. Perfeito, perfeito. Isso aí é uma das coisas que as pessoas desesperam, que falam, meu Deus, a prova tá muito difícil, mas tá ficando difícil é porque você tá apresentando o que a prova quer. Então ele tá te testando no nível mais alto. Exatamente, Você tava exatamente. acertando. Tava acertando. Mas a gente não quer acreditar, né? Aí quando eu queria ficar nervosa, eu me lembrava das aulas da Priscila, né? Aí fazia os numerozinhos lá do lado do jeito que ela ensinou. Calma, calma, você sabe. Vamos separar aqui. Sempre tem duas que tá errada. Quando eu estudava, sempre tinha duas que tinham nada a ver, né? Aham. Aí eu não. Aí separava logo as duas que não tinha nada a ver. Aí ia pensar com calma e marcava e buf, pulava para outra. Aí teve os intervalos, né? Sim, Aí fiz todos os intervalos da prova, do jeito que a perfeito, Priscila disse na aula, né? perfeito. O segundo quase que eu não fazia, mas eu não, a Priscila mandou eu fazer, eu vou fazer. O tempo no limite já, o tempo tava no limite, né? Das 5 horas, mas eu parei, eu não quero saber não, ela mandou eu fazer, eu vou fazer. Aí parei, fui, fiz o intervalo bem rapidinho, voltei, continuei. Aí quando eu cheguei na questão 128, aí eu olhei pro relógio, faltava 7 minutos para acabar a prova. E minha prova não tinha fechado ainda, né? Sim. Ai, meu Deus do céu, e agora? Aí eu vou ver o que que vai dar. Aí fiz a 128, fiz a 129. Quando eu fui para 130, só deu tempo eu ler assim o enunciado da questão, aí vum, fechou. Seu tempo acabou. Aí eu, pronto, não vou passar. Pensei, não vou passar porque a prova não fechou, né? E o tempo me acabou, ele não tá, então ele não tinha me avaliado que eu tinha como passar ainda, né? Eu na minha doce ilusão, né? Sim. Não vou passar. Aí pronto, aí fiquei aquelas 24 horas, fiquei. Aí conversando com uma amiga minha que é da turma também, ela, Ana Paula, deixa de surtar, você vai passar, eu tenho certeza que você vai passar. Que a gente estudava e eu conversando com ela não pode, Ana Paula, 4 very high, Ana Paula, tu vai passar. Aí quando foi um pouquinho depois de 24 horas, eu recebi o e-mail com o número da minha licença. Ai, que delícia! Então você passou no NCLEX. Foi, tem aqui minha licença, ó, para mostrar. Peraí. Olha Aí, que ó. maravilhosa, olha que maravilhosa. Agora Ana Paula, ela é licenciada como enfermeira, registered nurse nos Estados Unidos da América. E aí, Ana, como é que foi esse alívio de receber Ai, essa tirei licença? uma tonelada das costas, né? Uma tonelada. Foi capaz ou não, Ana, de você passar numa prova americana? Fui capaz, e todo mundo é.
Todo mundo é capaz. Depois de você passar por essa experiência, né, de ter ido a primeira vez, não ter dado certo, e você agora ter ido mais preparada e ter passado, o que que você diz para as pessoas que vão começar esse processo, ou que às vezes até passaram por um fail, né, primeiramente, nesse momento com sua experiência, o que é que você compartilharia com eles em relação a isso? Eu diria que é super possível, se você tem um sonho, entre o quanto antes. Quanto antes, porque o tempo ele vai passar. Eu sempre botava isso na minha cabeça. O tempo vai passar eu fazendo o processo ou eu não fazendo o processo. Então, aí eu pensava, o que é que eu quero? Eu quero o tempo passe e que lá na frente eu vá ser uma enfermeira nos Estados Unidos da América? Ou eu vou ficar parada no tempo aqui, vivendo essa mesmice que eu vivo aqui, de plantões exaustos, né, de desvalorização, de salário baixo, de exploração, de tudo. Tudo que a gente vive aqui, que quem é enfermeira aqui sabe como é, né? Sim. Então, comece o quanto antes. É super possível, todos nós conseguimos. Quem é enfermeira que consegue, se dedicar, consegue. Perfeito. Mesmo sem nível de fluência em inglês. Mesmo sem nível. O meu inglês melhorou muito, muito. Depois que eu terminei. Eu lia eu comentei com meu esposo, Jorge, eu consegui sair da prova. Eu lia 129 questões sem ter uma dúvida no inglês. Para quem começou lá embaixo. Isso é fantástico, né? E eu vejo muito que as pessoas, às vezes, quando tem essa primeira informação, que eu falo muito no meu Instagram, né? Comece, porque o inglês vai acontecer no processo. Tem muita gente que duvida. Como é que loucura é essa que essa menina tá falando? Que eu vou fazer uma prova em inglês e eu não sei falar inglês. Acontece. Você melhora nem que você não queira. Nem que você não queira. Então você vai viver o processo. Quem viveu o processo mesmo vai melhorar, não tem como. Não tem como, né? A exposição vai fazer você aprender o inglês, não tem como. E aí você, então, conseguiu obter a sua licença. Quando foi esse dia que você fez a prova, Ana? Eu fiz a prova dia 4 de março de 26. No dia 5 eu recebi a minha licença. Então, aí, em março de 26, você se tornou, né, oficialmente Registered Nurse nos Estados Unidos. Isso. Que agora é o momento mágico de você ir para a próxima etapa, né? Então, como a gente falou no início da nossa entrevista, todo o processo ele é feito em etapas. Então, não adianta você se desesperar, né? Ficar pensando em coisas. Ai, meu Deus, quando é que eu vou chegar? Vou fazer minha entrevista? Não, vai fazendo o processo aos poucos. É a validação, é o estudo para o NCLEX. Agora, a Ana, ela está indo para uma fase muito importante, que é a fase de escolha do empregador, das entrevistas, de escolher realmente qual é a empresa que vai, né, patrocinar ela para o Green Card, para vir para os Estados Unidos. E ela, então, aprofundar ainda mais no inglês, fazer a prova de proficiência e aguardar o momento dela da fila da imigração. Então, assim, é um processo que ele é bem certinho, é no passo a passo, né? Você vai vencendo as etapas. Exato. E você vai conseguir chegar aqui. E aí, quais são as suas expectativas, Ana, agora nessa fase do processo? A gente vai começar na construção agora do seu resumê, né? Do seu currículo. Fala aí pra gente essa fase que tem criado ansiosíssima, né? Ansiosíssima. Meu Deus do céu, como é que eu vou pra essa entrevista em inglês? Mas eu vou, porque eu já tô maratonando o Enfermeiro Smart, né? Que é o que prepara para as entrevistas do Nurse na Gringa. Sim. E seja o que Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. E aí, a família, como é que tá? O marido, tá animado? Todo mundo feliz demais, animada. Minha filha já contando quando é que ela vai estar lá. Mamãe, eu vou fazer até que série mesmo, hein? Que série que eu vou estar lá nos Estados Unidos já? Que delícia, que maravilha, né? E assim, você falando agora da sua filha, Ana, quando você iniciou esse processo, né, que você realmente obteve as informações de que era possível e tudo mais, qual foi o seu motivo, assim, principal que fez você, sem inglês fluente, já com uma carreira, querendo ou não, né, estabelecida, já trabalhando há algum tempo na sua área e tudo mais, a querer se jogar nesse processo? Porque é algo que pede muito de a sua dedicação, de questão de investimento de tempo, investimento de dinheiro também, né? O que fez, de fato, você dizer, não, é isso aqui que eu quero? O que mais te incomoda hoje para fazer você entrar num processo desse que não é fácil, mas que é possível, e você enfrentar tudo isso para uma nova vida em outro país? Assim, primeiro a ter qualidade de vida, né? Que aqui a gente não tem. Aqui a gente trabalha, e o salário não entra, o salário mínimo, né? Pequeníssimo, né? Vamos dizer assim.
A não ser que você tenha 2, 3, 4 empregos, né? Como tem várias amigas minhas que têm. E eu não quero essa vida para mim. Eu quero dar um futuro melhor para minha filha. Eu quero que ela tenha uma oportunidade que eu não tive, né? Que é outro mundo. Aí eu tava dizendo, esses dias eu conversando com meu esposo, e eu dizendo para ele assim, meu Deus, quando eu chegar lá, se eu ver ela falando inglês fluente, a minha filha, né? Para mim já valeu tudo que eu fiz. E isso é o mínimo. Ela vai, isso é o mínimo. Isso é a pontinha do mundo que vai se abrir para ela lá, né? Sim, sim. Com certeza. E para você, quando você fala assim, Lorena, o que eu quero é qualidade de vida. O que é qualidade de vida para você, Ana? É eu poder dar meus plantões, aqueles meus 3 plantõezinhos, ter um salário que eu consiga dar uma dignidade para minha família. Que, graças a Deus, eu não vivo mal aqui, mas porque trabalha eu e meu esposo. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria. É um salário que não dá para sustentar uma família que a gente ganha aqui, né? Então, não tem condição de continuar numa vida dessa, né? Entendi. Você, vindo para os Estados Unidos, acredito eu que você tem a maior tendência de também querer ser enfermeira obstetra aqui, correto? Correto. Então, você vai procurar, obviamente, oportunidades para trabalhar em labor e delivery, que é o que mais se assemelha ao que você faz hoje. Então, na hora das entrevistas das empresas e tudo mais, será a área que a gente vai, né, direcionar o seu currículo para isso. E você, no futuro, mais para frente, pensa em fazer, né, um mestrado para ser enfermeira obstetra aqui também? É uma midwife? Já pensei, né? Não sei se vou fazer, mas pretendo. Quem sabe, né? Que legal. Tem alguma expectativa de local que você quer vir para os Estados Unidos ou você está aberta à experiência inicialmente, depois, né, migrar ali para o estado que talvez você deseje? Ou como é que tá isso para você? Aqui em casa o pessoal só quer ir para Flórida, né? Aí o meu povo, pelo amor de Deus. A minha filha só quer, mamãe, vamos para Flórida, né? Quer ir para Disney. Na cabeça dela, ela vai... Minha filha, você vai viver na Disney? Não, viu? A vida não é uma Disney, diga a ela, não viu? Não é só a Disney, exatamente. A vida nos Estados Unidos não é Disney. Mas eu tô aberta, assim, até porque o primeiro a gente não tem muito como escolher, né? É tentar ver o melhor possível que aparecer dentro da minha área. E aí depois, se eu vejo, se eu gostar, eu posso até continuar lá, se não, procurar ir para outro canto, né? Sim, sim. Depois o céu é o limite, né? Você realmente vai fazer suas escolhas, mas inicialmente possa ser que você tenha sua oportunidade na Flórida, mas possa ser que não aconteça de imediato, né? A gente sabe que é uma quantidade de fatores que tem que acontecer para alinhar para que realmente você tenha aquela oportunidade ali. A vaga tá existindo naquele momento, ter o seu perfil, né? E tudo mais. Enfim. Mas é isso. Então, Ana, a gente pode pensar aí num processo da Ana como 2024 até 2026, cerca de 2 anos ali, né? Entre validar o diploma, a tentativa do NCLEX, passar no NCLEX e chegar nessa fase. Então, assim, você se arrepende de alguma coisa nesse processo? Nem um pouco. Nada. Zero arrependimento. Zero. Nada. Tem gente que diz, mas dura 2 anos. Sim, eu ia ficar 2 anos parada? Agora eu tô 2 anos, eu sou uma registered nurse nos Estados Unidos da América. Exatamente, né? 2 anos passou para todo mundo que ficou falando que ia demorar 2 anos. Você já venceu grandes 2 etapas do processo. Uma das principais, que é o NCLEX, né? Que a gente pode imaginar que é o que vai te dar essa oportunidade para trabalhar nos Estados Unidos, um contrato e tudo mais. Então, assim, quem fica parado, a vida não acontece. A vida fica ali estagnada e a Ana, ela tá movimentando, né? O sonho dela. Então, agora é assinar contrato, fazer prova de inglês e aguardar. Né? Então, daqui a algum tempo, a Ana também vai estar imigrando para os Estados Unidos, porque ela começou há 2 anos atrás, tá certo? Exatamente. Então, assim, quem chega antes na fila, chega mais rápido nos Estados Unidos. Então, o processo é assim, não adianta você ficar esperando inglês fluente, a melhor condição financeira do planeta, porque às vezes não vai acontecer dentro desse cenário perfeito. Você vai ter que fazer de acordo com as armas que você tem ali naquele momento, né? Para você ir vencendo e tudo mais. É isso, Ana. Muito obrigada pela sua entrevista. Amei conversar com você. Saber dos desafios, dos meses, um pouquinho da sua história, da sua família.
Agora que a Nada, eu gente que está agradeço. finalizando aqui a entrevista, deixa o seu recado final para os colegas que estão ainda namorando esse processo, né? Conhecendo agora esse processo de ser enfermeira internacional. Talvez com os seus aprendizados, né? Com os seus desafios, tudo que você pode colocar para eles hoje como uma mensagem final, realmente. Eu digo que comecem, não pensem negativo, só pensamentos positivos, que vai dar certo. O quanto antes começar, mais rápido você vai chegar nos Estados Unidos. Eu comecei e vou chegar lá. E vocês também conseguem, todo mundo consegue. Muito. Não pense duas vezes, só começa, só vai. Só vai que as etapas vão acontecendo e vai dar certo. Só vai que as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo no caminho, né, Ana? Exatamente. Muito legal. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho, abrindo seu coração, né, a sua história para tantas pessoas que vão poder se inspirar na sua história de persistência, dedicação, que você mostrou durante esse processo de que realmente, né, por mais que tenham desafios, você foi lá e quero isso para mim, vou fazer acontecer e realmente você fez. Então, são histórias como essa que inspiram a gente, né, de que realmente conecta realmente com a realidade de outras pessoas que também têm a mesma rotina, é casada, tem filhos, né, filho pequeno, como é o seu caso, e mesmo assim tem um propósito maior, um sonho maior, né, de oferecer o que você disse, qualidade para sua filha, para sua família e fazer acontecer, né? Dependeu de você, você foi lá, se dedicou e fez. Então, meus parabéns pela sua Obrigada. grande vitória. Parabéns, colega, porque agora, assim como eu, você é uma Registered Nurse nos Estados Unidos. Esse título ninguém tira de você, né? E mais do que nunca, agora vamos para a próxima etapa de assinar o seu contrato aqui nos Estados Unidos da América, tá bom? Amém. Chega. Ai, Senhor. Chega o coração, fica emocionado. É verdade. Mas é isso, esse é o caminho. E já já você tá com o seu contrato assinado, se Deus quiser. Tá bom? Manda um beijo pra filhota, um beijo pro maridão que tava com você aí nesse processo, dando apoio. E a gente vai agora para a fase de assinatura de contrato, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo. Um Tchau. beijo grande pra você, viu? Beijo. E se você viu tudo isso que a gente conversou hoje, fez sentido para você, eu deixei um link na descrição aqui desse vídeo, que te leva para uma aula chamada Por Onde Começar a Validação de Diploma nos Estados Unidos. Nessa aula eu explico com calma por onde começar de verdade, por que que tanta gente erra no início desse processo, como organizar o processo na ordem certa e o que você precisa entender antes de dar esse primeiro passo. É só clicar no link e assistir a esse vídeo no seu tempo. Vejo vocês na próxima entrevista. Tchau, tchau!